Muito bem, nós vamos começar então o programa de hoje e vamos dar continuidade àquilo que nós falamos um pouco na semana passada sobre os níveis de almas, as Sefirot, e hoje eu queria concentrar nos níveis de alma e falar sobre, segundo os sábios, o possível destino de cada um. Obviamente, é só uma suposição, porque o Eterno é que julga todas as coisas com equidade, sabedoria e todos os dados que ninguém tem acesso, a não ser o Eterno. Bendito seja Ele. Muito bem, para ilustrar, vou pedir ajuda aqui do Rafael, e eu coloquei aqui 5 velas, referindo-se aos 5 níveis da alma. E nós vamos analisar cada nível da alma, que também é um nível de consciência. E o nível de consciência é a forma que nós percebemos o mundo com mais claridade ou menos claridade. Então, o nosso nível de consciência depende de quanta luz existe na nossa vida e que nível de alma nós alcançamos. Então, o primeiro nível, queria já começar, pedir para o Rafael acender, é o nível de alma que todas as pessoas têm. É chamado Nefesh. Quando a criança nasce e ela tem aquela primeira respiração, ali ela recebe o nível de alma Nefesh. Nefesh é o nível de alma que está ligado ao corpo, está ligado ao sangue, e que liga a alma a esse mundo que nós vivemos, que nós conhecemos. Mas é muito perigoso se uma pessoa passar toda a sua vida apenas nesse nível. Infelizmente, a maioria das pessoas passam toda a vida tendo um potencial de ascender todos os outros níveis. Obviamente, nessa vida a gente chega apenas ao 3º nível, mas infelizmente, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, passam a vida apenas com a primeira alma, primeiro nível de alma, nível Nefesh aceso. Qual é o problema disso? Nesse nível de alma você vai encontrar diferentes pessoas. Pessoas que receberam uma educação, que têm valores, que têm princípios, que não têm espiritualidade, mas têm um comportamento que nós diríamos normal na sociedade. Cometem várias transgressões da Torá, também cumpre alguns preceitos da Torá sem saber que estão cumprindo, em razão dos seus valores, das suas decisões, das suas escolhas. O problema é que, nesse nível de alma, a pessoa pode ter um destino no mundo vindouro muito ruim, ou, eu diria assim, extremamente ruim, muito ruim ou ruim. Não tem como a pessoa estar nesse nível e herdar no mundo vindouro um estado bom, muito bom ou excelente. Então vamos fazer algumas comparações. Digamos uma pessoa que tenha alguns valores, princípios, que aprendeu com a família e tem uma vida normal.
inevitavelmente ela não consegue seguir a Torá, ela nem sabe o que é a Torá. E comete durante sua vida uma série de transgressões à Torá que trazem manchas para a sua alma. Essa pessoa tem uma noção de espiritualidade, mas uma noção não real, não há um despertar espiritual. A espiritualidade ocorre mais com conceitos, com valores, mas não uma espiritualidade real. E essa pessoa, então, ela morre. Digamos que ela não cometeu aqueles pecados gravíssimos. Ela pode receber, e você pode ficar um pouco assustado que eu vou falar para vocês, mas eu vou explicar depois. O benefício de ir para o Guerrinom. Mas você fala, puxa, isso é um benefício? O Guerrinom não é o inferno, não é um fogo que foi criado para queimar elementos etéreos, ou seja, não materiais, a alma sem o corpo, ou seja, algo que gera sofrimento. Como é que isso pode ser um benefício? Calma. Depois de eu falar para vocês, segundo o que os sábios explicam sobre os destinos do mundo vindouro, você vai ver que para uma pessoa que viveu só no Nefesh, o Guerrinom é um benefício, porque o Guerrinom, ela vai passar um tempo para purificar a sua alma de algumas manchas causadas por transgressões da Torá, mas com a esperança que essa alma possa sair do Guerrinom e ela despertar espiritualmente. Uma alma não passaria mais do que um ano no Guerrinom. Agora vamos ver outro caso de outra pessoa que viveu só no Nefesh, mas cometeu alguns pecados de uma gravidade maior do que aquele primeiro caso que eu falei para vocês. E cometeu pecados que causaram danos a muitas pessoas, com uma gravidade maior, bem maior do que aquele primeiro caso. Essa pessoa pode ser condenada a um outro tipo de purificação um pouco mais doloroso. E segundo os sábios, esse tipo de alma pode ficar vagando na terra, sendo perseguida por certos seres espirituais, que perseguem e castigam essas almas, e elas ficam meio que desesperadas para entrar em corpos humanos. Porque quando elas conseguem entrar no corpo, a perseguição para. Por isso, existe uma mitzvah específica que proíbe as pessoas de consultarem os mortos. Ora, se existe uma mitzvah, é porque existe, logicamente, um fato, do qual essa mitzvah está proibindo esse fato. Então, se não fosse possível nenhuma comunicação com os mortos, não existiria uma mitzvah proibindo isto. Por isso, a pessoa não deve jamais frequentar lugares onde se invocam os mortos.
A pessoa jamais deveria frequentar lugares onde são trazidas essas almas que estão num estado desesperado, que foram almas que causaram muitos problemas e estão sobre um tipo de purificação, porque o castigo, na verdade, é uma espécie de purificação, e mesmo essas almas estão ainda tendo uma oportunidade de serem purificadas, mas nesse estado não são almas que vão ensinar algo para você, e por isso você não deveria ouvi-las. Porque quando acaba esse processo, elas são então levadas ao Guerrinom para completar essa purificação. Então não se deve frequentar nem fazer experiências. Algumas pessoas fazem essa experiência do copo. Não faça isso. O compasso também. Não faça essas coisas. Isso é uma proibição da Torá. Agora tem um terceiro caso. Quando a pessoa realmente ela entra no nível muito animal, ela comete perversidades, e geralmente ela fala, se alguém questiona, ela diz, a vida é aqui mesmo. Aqui a gente recebe recompensa, aqui a gente paga. Quando a pessoa chega nesse nível, e ela não morre cedo, mas envelhece, é um mau sinal. Quando a pessoa comete muitas perversidades e tem longa vida, é um péssimo sinal. Especialmente quando ela comete muitas perversidades, mas qualquer coisa boa que ela faz, ela já recebe a recompensa. Às vezes confunde algumas pessoas. As pessoas falam, puxa, fala vaso, como é que fala? Vaso ruim não quebra. Né? Tem algumas frases que as pessoas usam. Como é que pode? Aquela pessoa é tão perversa e algumas coisas dão certo para ela. Esse tipo de alma, quando fala assim, a vida é só aqui. Aqui a gente tem que aproveitar essa vida e aqui a gente paga. Elas estão falando uma verdade sobre o destino delas. Essas almas que já recebem aqui as recompensas, elas serão colocadas num local onde jamais sairão de lá. Elas passarão por um processo que se chama caret. Serão cortadas. Essas almas, elas serão extintas, não se sabe, e talvez exista opiniões diversas, se elas vão perder a consciência ou não, ou vão ficar conscientes, depois vão perder. Não sei exatamente como vai acontecer, mas elas vão para um lugar que nunca sairão de lá. E elas têm uma longa vida, porque quando elas morrem, são condenadas, elas podem falar, mas eu fiz algumas coisas boas, e será respondido para elas, das quais na terra você já recebeu sua recompensa. Agora vamos para um segundo passo. Eu vou pedir para o Rafael acender a segunda vela. E aí nós vamos chegar num outro tipo de pessoa, que é a pessoa que despertou espiritualmente. Teve uma experiência espiritual. Fala, Baruch Hashem. Agora, essa pessoa, ela vai ter contato com o Eterno, está tudo resolvido. Bem, ela conseguiu se elevar e chegou no segundo nível de consciência, que é o nível Ruach, o nível
quer dizer ar, espírito. Essa alma, ela já não está só conectada com este mundo, com a alma animal, mas ela começa a ter conexão, e é chamado alma divina, porque ela começa a já ter uma conexão com as coisas espirituais. Mas esse estado, ele fica oscilando entre Nefesh e um estado acima de Ruach que se chama Neshama. É muito difícil, nesse estado, a pessoa chegar a um ponto de ser condenada a um caret, por exemplo, como no caso daquela que tinha só o nível de consciência Nefesh. Mas, se essa pessoa que despertou espiritualmente não buscar trilhar o caminho que foi determinado por Kadosh Baruch Hu, se essa pessoa não estudar como vai trilhar esse caminho, se ela não buscar a verdade com um coração diligente, se ela não procurar colocar em prática aquilo que ela aprendeu com o caminho que foi determinado pelo Eterno, estou falando, obviamente, da Torá, ela pode, embora tendo uma experiência espiritual, ainda assim, deixar prevalecer o nível de consciência Nefesh e cometer erros e transgressões da Torá que podem levá-la, ainda assim, a passar um tempo no Gehinnom. Mas, se ela estudar a Torá, se ela buscar o conhecimento da Torá, a prática da Torá, os segredos da Torá, e se unir à mente de Kadosh Baruch Hu, começar a pensar segundo a mente do Eterno, ela vai ter um contato muito forte com o terceiro nível de consciência, e ela pode até se elevar a esse nível. E aí nós chegamos, vou pedir para o Rafael agora acender a terceira vela, representando o terceiro nível de consciência, o terceiro nível da alma, que é o nível de Neshama. Nesse nível, a pessoa já está num estado espiritual elevado. Acontece aqui, às vezes, o oposto que acontecia com aquele perverso. O perverso faz um monte de coisas erradas, está envelhecendo, vivendo todos os dias que lhe dá o direito. Qualquer coisa boa que ele faz, ele tem uma recompensa, tem uma certa prosperidade, mas é o fim. Quando ele morrer, careta, ele não tem mundo vindouro. Ele não tem nem a chance de passar por um estado de purificação. Esse que chegou ao nível da Neshama, ele tem algo que acontece com ele, que é o oposto. Qualquer coisa que ele faça de errado, ele é punido e rapidamente. Qualquer coisa que ele erre, ele é punido. E não existe essa pressa com que ele receba todas as recompensas nesse mundo, embora ele recebe também recompensas nesse mundo, mas não existe essa pressa, porque está reservado para ele
recompensas eternas no mundo vindouro. Recompensas em eternidades e eternidades que nem se compara. A 60 anos, a 80 anos, a 90 anos, a 100 anos de vida nesse mundo. Essas almas que chegam nesse terceiro nível, nível de Neshama, elas podem chegar ao nível de um tzadik e ir direto para o paraíso superior, sem precisar esperar com o tempo para que o seu corpo físico seja consumido na terra. Por isso existe o texto que diz: o meu justo não verá corrupção. Porque os tzadikim eles não precisam esperar o corpo ser consumido na terra para ascender, se elevar ao paraíso superior. Agora vamos voltar um pouquinho para o segundo nível, o nível de Ruach, que eu falei para vocês. Se uma pessoa pender para baixo, ela pode até ir para o Gehinam, mas se a pessoa chegar nesse nível e ela tiver uma elevação, ou seja, embora esteja no nível de Ruach, ela estuda a Torá, ela pratica a Torá, ela tem uma conexão maior com a Neshama, e ela consegue fazer com que o seu corpo possa ser usado no serviço divino. Essa pessoa, embora não tenha o mesmo nível de alguém que alcançou o nível da Neshama, que é um tzadik, que vai direto para o reino. Nesse segundo caso, essa pessoa, ela pode, ao morrer, ir para o paraíso inferior sem precisar ir para o Gehinam, nada disso. E no paraíso inferior, ela espera o tempo que demora para que o seu corpo seja consumido debaixo da terra. E logo que é consumido, ela vai ascender, se elevar ao paraíso superior. E aí nós chegamos nos 3 níveis que podem ser alcançados aqui nesse mundo. No mundo vindouro, nós vamos chegar no 4º nível, que é o nível de Hayá. Onde a alma, ela começa a ter uma consciência da essência da existência da vida. Diminui aquela ilusão de que ela é separada de tudo, de todos e do eterno. Ela passa a ter um nível de consciência onde ela se acha parte de um todo. E ela começa a experimentar uma união maior com o eterno. E vai caindo aquela ilusão de que ela é uma pessoa separada do eterno. O nível de Hayá ocorre não só como algo individual, mas algo que envolve todas as almas e uma conexão da alma com as outras almas. Ela começa a captar e ter um nível de consciência, não mais como uma pessoa separada de tudo, de todos e do eterno, mas como a alma que pertence a uma configuração e que está chegando a um nível de conexão tão profunda com o eterno que a
a sensação de separação vai diminuindo. Até que chegamos ao quinto nível, o nível de Yehidá, que é o nível onde a pessoa pode dizer que ela é um com o Eterno. Não é que ela se transformou, que Deus nos livre desses pensamentos de Avodah Zará. Ninguém é igual ao Eterno, ninguém se compara com o Eterno. Mas ela pode dizer, eu e o Eterno somos um, nesse nível de Yehidá, porque ela tem uma conexão tão grande, que embora ela ainda seja uma alma, ela está conectada com as outras almas e ela se sente unida ao Eterno. Esse é o nível mais elevado, o nível de Yehidá. E aí essa alma alcança todos os níveis. E esse é o grande propósito que transcende, inclusive, o conserto que vai haver nesse mundo. É algo que ocorrerá em um tempo propício, onde as almas estarão unidas e conectadas com Kadosh Baruch Hu. Agora, gente, para nós progredirmos nisso, preste muito bem atenção em algo que eu vou falar para vocês. Uma dica fundamental para você. Você diz assim, não, eu busco a presença divina. Ótimo, Baruch Hashem. E você diz, eu sinto a presença divina. Ótimo, você já tem o nível Ruach. Mas não basta. É preciso caminhar segundo as instruções divinas dadas por Kadosh Baruch Hu. É preciso, nesse caminho, seguir as placas que foram colocadas pelo Eterno, que são as mitzvot, os mandamentos que foram dados pelo Eterno através da sua Torá e outorgados ao povo judeu eternamente. E aí eu quero fazer uma advertência para vocês. Nós, como muitas pessoas que estávamos na casa de Edom, no cristianismo, nós tivemos experiências com o Eterno. Experiências que nos fizeram buscar mais o Eterno e nos fizeram encontrar a verdade. E a verdade está na Torá. E a Torá nos mostra o caminho para nós alcançarmos a vida eterna.